Amém, meus queridos, boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Passando aqui para desejar, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Passando aqui para deixar uma palavra, queridos, para mim e para a tua vida, em nome de Jesus, que ela se encontra aqui, queridos, olha, aqui no livro de João, no capítulo 5, queridos, quem conhece essa palavra, a cura no tanque de Betesda. Amém, queridos? Eu vou ler aqui a palavra para vocês, tá bom? Que diz assim: Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Antes, queridos, dessa passagem, está aqui, queridos, a cura do filho de um oficial. Amém? Depois da cura do filho de um oficial. Aconteceu depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, queridos, Deus conhece a nossa vida, conhece há quanto tempo nós estamos precisando, queridos, de uma ajuda. Amém? De uma cura, de uma libertação. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele estava diante do próprio dono da cura, queridos. Amém? Ele estava diante de Jesus Cristo. Ele não tinha noção que ele estava diante de Jesus Cristo, que ele sim, queridos, ele que era o dono, queridos, ele que é o médico dos médicos, queridos. Amém? Ele estava diante do Todo-Poderoso. Ele estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E imediatamente o homem ficou são. E imediatamente, queridos, está vendo só, queridos, quando Jesus ele chega. Quando ele chega nas nossas vidas, queridos, ele chega para transformar, queridos, as nossas vidas. Não tem como, queridos, Jesus chegar em nossas vidas e a nossa vida não ser transformada. Amém? E imediatamente o homem ficou são, ficou curado e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curado: É dia de sábado, não te é lícito carregar teu leito. Claro, queridos, que muitos, quando Jesus ele chega em nossas vidas para nos transformar, muitos vão questionar, muitos vão querer nos parar, muitos vão querer se levantar contra as nossas vidas, muitos vão nos julgar mesmo, queridos, é normal. Amém? Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Jesus Cristo, queridos, era a resposta que ele deu para aqueles judeus, queridos, que por causa daquelas pessoas, queridos, ali, tem pessoas, queridos, que estão precisando muito de Jesus. Estão precisando muito, queridos, mas muitas das vezes, infelizmente, elas vão com pessoas erradas.
elas vão conversar, elas vão desabafar com pessoas erradas, elas vão pedir de pessoas erradas, queridos. E aquelas pessoas vão ali neutralizar, elas vão paralisar você. Ao invés dela ajudar você, ela vai te neutralizar, ela vai te paralisar, ela vai te bloquear, queridos, e a tua vida não vai andar. Ao invés de andar, queridos, a tua vida vai piorar, porque você não foi em direção àquele, que só ele pode te ajudar, que só ele pode te curar, só ele pode te libertar. Amém? Muitas das vezes, a falha do ser humano é essa, queridos, correr para aqueles que a gente acha que pode nos ajudar, mas não pode, queridos, não pode. Porque, queridos, só quem pode nos ajudar verdadeiramente, aquele que vai te abraçar, aquele que não vai te trair, aquele que não vai olhar para ti e vai te julgar, aquele que vai olhar para ti, queridos, ele vai te lançar fora, não, queridos, ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar, ele vai te ajudar, ele vai te curar, ele vai te libertar, queridos. Basta, queridos, a gente querer. Basta a gente abrir a porta do nosso coração para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem era criticado há 38 anos, ele tinha uma enfermidade. Ele era julgado, ele era criticado, as pessoas paralisavam ele ali, né? Como eles falaram aqui para ele. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia de sábado, não te é lícito carregar teu leito. Né? Por eles ele ficava ali, queridos, há muito mais anos ainda paralisado em cima daquele leito com aquela enfermidade, queridos. Ele não andava, ele era paralítico, ele não andava, as pessoas estavam ali paralisando ele, impedindo ele, queridos, de sair de cima daquele leito. Mas chegou o momento, queridos, do encontro de Jesus com ele, onde Jesus olhou para o coração dele. Jesus sondou o coração dele. Jesus sabia que ele tinha fé, queridos, mas ele não tinha quem ajudasse ele. Ele não tinha quem ajudasse ele. Vai ter momentos, queridos, que é só mesmo para Jesus. É só para Jesus, queridos. Você vai olhar ao seu redor e não vai ver. Não vai ver, queridos. Não vai ver pessoas para te ajudar. Não vai ver, queridos, pessoas como ali faziam, né? Todos se lançavam na frente dele naquela água e não sequer olhavam para ele e não sequer ajudavam ele. Vai chegar esse momento, queridos, na nossa vida, que as pessoas não vão olhar para ti, que elas não vão te ajudar, que elas não vão, queridos, esticar a mão para ti, erguer as mãos para te ajudar. Mas sabe por quê também, queridos? Muitas vezes isso não vai acontecer. Vou dizer muitas, eu vou dizer algumas, porque tem momentos da nossa vida que é somente nós e o Senhor. É para Ele que nós temos que erguer as nossas mãos. É para Ele que nós temos, queridos, que estar ali de braços abertos para recebê-lo, queridos. É para Ele que nós temos que estar com o coração aberto para recebê-lo, queridos. Não era para aquele homem cair naquela água, não, queridos. Não era. Porque o único que ia transformar ele verdadeiramente era Jesus Cristo. O único que ia curar ele verdadeiramente era Jesus Cristo, querido. Aquelas pessoas não estavam preocupadas com ele, estavam preocupadas com si mesmas, estavam preocupadas com o seu eu, não se preocupavam com o seu próximo. Então, somente Jesus, ele olha para aqueles que são humilhados, ele olha para aqueles que são, queridos, abandonados, ele olha para aqueles, queridos, que são lançados ali em algum lugar, que são ali, esse daí não serve mais para isso, não pode mais fazer isso porque está aleijado, não pode mais fazer isso porque só tem uma perna. Mas Jesus, queridos, Jesus, ele é o nosso, queridos, nosso Senhor. Ele não nos lança fora, queridos. Tudo aquilo que Deus dá para Jesus Cristo, ele não lança fora. Tudo que Deus entrega nas mãos de Jesus, ele não lança fora, queridos. O Senhor Jesus, ele é misericordioso. Basta cada um de nós, queridos. Basta cada um de nós voltar o nosso coração para o Senhor sempre. Basta cada um de nós querer a presença do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui, queridos. Então, eles perguntaram: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar, né? Então ele não conhecia Jesus, queridos, mas ele tinha uma fé no coração dele. E Jesus ali fez para que o nome dele também fosse glorificado. E Jesus estava mostrando para aqueles judeus, queridos, que no dia de sábado
Ele era o Senhor dos sábados e ele ia curar sim, ele ia libertar sim, porque dia de sábado eles proibiam, queridos, as pessoas de fazer tudo. Depois Jesus encontrou-se no templo e disse, depois Jesus encontrou ele no templo, aquele que Jesus curou há pouco tempo, e disse-lhe, eis que tu já estás sãos. Olha só, queridos, essa aqui é muito importante, essa passagem. É muito importante esse versículo aqui. Depois Jesus encontrou ele no templo e disse para ele, eis que tu já está são, curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha só, queridos, aqui nós temos uma palavra-chave. O porquê que ele estava com aquela enfermidade há 38 anos, queridos? Porque por causa dos seus pecados. Porque ele vivia em pecados, queridos. Porque ele tinha pecado contra o Senhor Deus. Porque nós, queridos, vamos carregar as consequências dos nossos pecados. Nós não vamos, queridos, ser passados aos olhos do Senhor de bonzinhos quando nós pecamos, não. O Senhor, ele não vai passar a mão na nossa cabeça. O Senhor, ele não vai nos poupar, queridos, das consequências. Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Mas se eu planto, queridos, coisa ruim, eu vou colher as consequências das coisas que eu fiz, que não agradaram a Deus. É certo que eu vou colher, queridos. E mais triste é muitas das vezes, queridos, também, que não é somente nós que vamos colher, são aqueles que convivem conosco também. Nós temos o exemplo de Davi, quando ele pecou contra o Senhor, queridos. Ele e a sua casa colheram as consequências, queridos. Saul também, quando ele pecou contra o Senhor, ele e a sua casa colheram as consequências, não foi somente ele, queridos. Entende? Então nós temos que, antes, queridos, de você olhar e você, eu vou fazer isso aqui hoje porque Deus vai me perdoar, Deus é misericordioso. Mas olha, querido, olha, lembra que você tem uma família, que você tem uma mãe, que você tem um pai, que você tem irmãos. Lembra do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, queridos. Lembra da tua esposa, do teu esposo, porque eles vão colher também, eles vão sofrer, aliás, você vai colher e eles vão sofrer as consequências. Como nós temos exemplos na Bíblia, querido, né? E Davi, ele falou ali para Deus o porquê que eles tinham que sofrer, queridos, as consequências, quem pecou foi ele. Mas Deus não poupou, queridos. Deus não poupou, porque Deus, ele é amor. Mas Deus, ele é justo também, queridos. Deus é justiça, né? Então, Deus é misericordioso. Deus não tirou a vida de Davi, mas sofreram as consequências. Nós temos outro exemplo de Acã, né? Que ele pecou também contra o Senhor. E por causa do seu pecado, queridos, e por causa dos seus erros, todo aquele povo perdeu a guerra, queridos. Todo aquele povo perdeu a guerra porque ele roubou, queridos. O Senhor tinha falado para não tirar nada daquela cidade onde eles tinham ido. E ele roubou e escondeu dentro da tenda dele. E Deus, queridos, você pode esconder o que você quiser de Deus. Você pode esconder o que você quiser das pessoas, aliás. Mas de Deus você não esconde não, queridos. Você pode estar fazendo o pior erro, a pior escolha da sua vida. Você pode estar fazendo, queridos, uma coisa bem gravíssima. E você está escondendo do homem, está escondendo de alguém. Mas de Deus ninguém esconde nada, queridos. Para ele, queridos, ali ninguém viu. Ele escondeu aquele ouro, aqueles bens dentro da tenda dele, embaixo da tenda dele, queridos. Mas Deus, ele revelou. Deus, ele falou, né, do servo dele, né? O servo dele se humilhou. Por que eles tinham perdido aquela guerra? Ele se humilhou, se lançou no chão. E aí Deus falou para ele, te levanta, Josué, daí. Por que tu está fazendo isso? Né? Alguém lá no meio do teu povo pecou contra mim e me desobedeceu. Então aí foi que ele foi, né? Deus revelou para ele a verdade. E Deus convocou todo o povo a se reunir diante do Senhor, porque o Senhor iria revelar qual era a família
né? Qual era o povo, qual era a família e qual foi o homem que tinha pecado contra o Senhor. E o que aconteceu, queridos? Toda a família dele sofreu as consequências, todos eles morreram, todos eles foram apedrejados. Então, queridos, todos eles morreram, né? Eles morreram, queridos, porque por causa de um, todos tiveram que colher, todos tiveram que sofrer as consequências. Então, que nós temos que pensar no nosso próximo, queridos, nós temos que pensar naquelas pessoas que nós amamos, porque esse homem, ele estava ali há 38 anos, né? Em cima daquele leito, diante daquele tanque, ele estava em pecado, ele estava fazendo, né? Ele tinha feito ou fazendo coisa errada. E aí ele estava colhendo os frutos da sua consequência, do seu pecado, aliás, né? Porque Jesus, ele vai falar aqui nesse versículo: eis que tu já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Nós temos outro exemplo, queridos, daquela mulher que foi pega em adúltero, né? No adultério, que ela foi pega adulterando, queridos. Que aquelas pessoas queriam apedrejar ela, porque era lei apedrejar. Então, o Senhor Jesus, ele se inclina, escreve na areia, né? E aí nós vamos ter vários entendimentos quando a gente lê essa palavra também, que eu não vou colocar aqui ao caso agora, eu só vou falar somente assim, que Jesus, queridos, o que ele fala para ela quando ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Não ficou nenhum, né? Nenhum te acusou, não, Senhor. Nem eu vou te acusar. Porque todos aqueles que estavam ali para apedrejar ela, queridos, todos eles eram pecadores, né? Jesus estava ali lembrando eles, né, do pecado deles. Por que eles queriam apedrejar ela, o pecado dela, se eles estavam também em pecado, estavam pecando contra o Senhor? Estavam ali, né, fazendo coisas erradas e queriam apedrejar. Isso para nossos dias de hoje, queridos, isso existe ainda, né? Quantos de nós queremos apontar o pecado do irmão e não olhar para o nosso pecado, queridos? E não olhar para a nossa vida, né? E Jesus estava lembrando eles ali, quando ele falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus falou o que para ela? Jesus falou assim para ela, né? Vai e não peques mais, queridos. Quando Jesus, ele nos perdoa, nós não podemos, queridos, quando ele nos purifica, nós não podemos fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes de estar na presença do Senhor, sabe? Nós temos que nos desviar do pecado, nos desviar, querido, dos erros, das coisas ruins. Nós temos que estar somente no caminho do Senhor, nós temos que nos desviar daquilo, queridos, que são coisas profanas, né? Então, o Senhor, ele fala para nós também, queridos, quando ele nos purifica dos nossos pecados, quando nós confessamos Jesus, Jesus nos perdoa, né? Então, nós não podemos, queridos, continuar no mesmo erro, não podemos continuar naquele pecado, queridos. O Senhor, ele fala para nós: vai, não peca mais, para que não te aconteça coisa pior depois. Jesus estava dando um alerta para aquele homem aqui. Jesus estava dando um conselho para ele: vai, né? Tu já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha só, queridos, quantas pessoas não foram para a presença um dia do Senhor, não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí, com o passar dos dias, não suportou, queridos, carregar a sua cruz e abandonou o Senhor Jesus Cristo, né? E voltou, a pessoa não volta somente aquilo que ela fazia antes, não. Ela volta a fazer coisas piores, queridos. Volta a fazer coisas piores. Então, o Senhor, ele nos alerta nessa palavra também, né? Quando o Senhor, ele nos cura, ele nos liberta, queridos. Nós não podemos mais, queridos, olhar para trás e fazer aquelas coisas que a gente fazia, não, queridos. Nós temos que nos desviar do pecado, nos desviar das coisas ruins, nos desviar, queridos, de pessoas que não querem saber de Deus, que elas querem te levar para o caminho que não é de Deus, queridos. Nós temos que andar com pessoas que nos levam para o Senhor. Temos que andar com pessoas que edificam ali com palavras, com testemunhos a nossa vida.
Aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, a gente fala de Jesus, elas ouvem sobre Jesus, mas elas não querem se prostrar. Elas não querem largar sua vida mundana para estar na presença do Senhor, porque melhor para elas é fazer a vontade da sua carne, melhor para elas é estar no pecado mesmo, é se lambuzar cada vez mais. A palavra do Senhor, ela diz que aquele, queridos, que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se. Então, queridos, tem pessoas que vão querer se lambuzar mesmo na sujeira, no pecado, cada vez mais, né? E nós que estamos na presença do Senhor, temos sim que apresentar a vida dessas pessoas ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Mas cabe a cada um de nós querer, queridos. Nós não somos pessoas a obrigar outras pessoas a estar na presença do Senhor, né? Nós não podemos obrigar, somente o Espírito Santo de Deus para convencê-las. E aqui, o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele era Deus, né, queridos? Ele é Deus. Nosso Senhor Jesus foi perseguido muitas vezes, queridos, porque ele curava. Ele estava mostrando para aquele povo religioso, aquele povo hipócrita, que eles aparentavam ser uma coisa, mas eles não eram nada, eles eram totalmente diferentes, queridos. Eles não amavam nem o próximo, eles não amavam nem as pessoas, eles nem ajudavam as pessoas, eles faziam era roubar, eles faziam era matar ela cada vez mais espiritualmente, queridos. Então, aqui eles começaram a perseguir Jesus, porque Jesus ele veio para mostrar, queridos, para eles, mostrar para eles a verdade, mostrar para eles, queridos, que não era do jeito deles, queridos, né? Jesus ele veio para quebrar ali, sabe, aquela barreira. Ele não veio, queridos, para abolir a lei, não. Ele veio para cumprir a lei. Amém? Então, para nossas vidas hoje, queridos, nós temos que ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, sabe, com coisas que a gente vai guardando no nosso coração. Para a gente, muitas das vezes, pode ser uma coisa pequenininha, mas aquela coisa pequenininha, ela se torna uma pequena semente no nosso coração, que ela pode ali brotar, queridos, ela pode criar raiz dentro do nosso coração, entende? Se eu coloco uma sementezinha no meu coração de amargura, queridos, aquela semente ela vai brotar, ela vai criar uma raiz, queridos, e ela vai criar muitos males dentro de mim, e eu vou estar cheio de coisa ruim por dentro, e daqui a pouco eu estou transbordando de coisa ruim para os outros, eu estou destruindo a vida das pessoas, porque eu estou amargurada, sabe? Eu estou distribuindo por aí, em vez de paz, eu estou distribuindo amargura, eu estou prejudicando a minha alma, estou prejudicando o meu corpo físico mesmo, porque, queridos, uma pessoa amargurada, uma pessoa irada, uma pessoa que não libera perdão, uma pessoa que está em pecado, ela se machuca a si mesma, queridos. Depois ela machuca o próximo. Porque uma pessoa ferida, ela vai querer ferir, né? Ela vai querer ferir o seu próximo. Então, nós precisamos ter muita vigilância. O Senhor Jesus, ele nos diz nessa palavra aqui, nesse versículo 14 do capítulo 5 de João, né? Na cura do homem do tanque de Betesda, ele vai dizer para ele, né? Eis que tu já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, tem muitas situações na Bíblia, querida. Tem aquele cego também, que era um cego de nascença, né? Que ele também foi curado pelo Senhor. Tem outros paralíticos, tem leprosos, tem a mulher do fluxo de sangue, queridos. Então, nós temos vários exemplos. Temos exemplos de um também que foi curado por Jesus, queridos.
que ele veio de nascença também, amém? E aí os discípulos vão perguntar, Senhor, por que ele está assim? É pelos seus pecados ou é pelo pecado dos seus pais? E o Senhor fala assim, não é por um e nem por outro. É para que o meu nome seja glorificado. Então vai ter situações, queridos, também na nossa vida, que é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor, queridos, mas tem situações que acabamos passando que não é por pecado, porque nós vemos que, sabe, tem pessoas que gostam de julgar muito, né? O ser humano é falho, é pecador, né? Nós, queridos, olhamos para as pessoas e a gente olha assim, tem pessoas que olham, né? Eu vou dizer que isso já aconteceu comigo, né? Você olhar para uma pessoa e a pessoa está com uma enfermidade ali, está com algum tipo de doença, alguma coisa, as pessoas já apontam dizendo que ela está em pecado, que Deus está castigando ela, que isso e que aquilo, queridos. Mas nós não podemos fazer isso não, queridos, porque nós não conhecemos Deus, nós não conhecemos o poder de Deus, queridos, assim, sabe? Às vezes a gente quer conhecer Deus, mas Deus, queridos, ele é poderoso. Ninguém explica Deus. Deus, ele faz como ele quer, ele trabalha da forma que ele quer nas nossas vidas. E aí, às vezes, a enfermidade que está naquela pessoa não é pecado, não, queridos. Não é porque ela está em pecado. É que o nome do Senhor vai ser glorificado. E através da vida daquela irmã, daquele irmão que está com alguma enfermidade, ou sofreu um acidente, não sei. O nome de Deus vai ser glorificado. Pessoas vão se converter através do testemunho daquela pessoa, queridos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes o Senhor ele nos coloca em situações, queridos, que nós vamos ali, é somente por uma pessoa que está ali, de repente, num hospital, um exemplo, já aconteceu comigo também, queridos, né, de eu ir para o hospital, mas Deus tinha um propósito lá dentro já, né? Deus tinha um propósito, entende? Uma revelação de Deus para aquela pessoa, né? Às vezes Deus te coloca em lugares, você mesma cai doente, você vai parar no hospital, mas lá dentro já tem um propósito de Deus para a tua vida. Lá dentro já tem alguém esperando por uma palavra, já tem alguém esperando por algo da parte de Deus. E aí só vai ser somente por aquilo, queridos. Então nós não podemos estar julgando quando acontece algo com o nosso próximo, com nossa irmã, com o nosso irmão, seja com quem for. Porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para o nome do nosso Senhor Deus. Então tem pessoas que olham e aí julga, né? O irmão está assim porque ele está em pecado, a irmã está assim porque está em pecado. Não, querido, muitas das vezes não é não. Nós temos vários exemplos na palavra do Senhor. Para isso nós temos que discernir, nós temos que pedir direção do Senhor, né? E nós temos ali, queridos, que está sempre dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos sair por aí julgando as pessoas porque está assim, assim, assado e pronto, não, queridos. Nós temos que orar. Nós temos que orar, queridos. Entende? E cada um de nós, queridos, dará o nosso testemunho sempre ao Senhor, para que a glória dele, para que o nome dele venha a ser glorificado sempre, porque tudo é para ele, tudo é por ele, queridos. O Senhor, ele faz da forma que ele quer. Às vezes a gente acha que ele vai fazer da forma que a gente pediu, da forma que a gente tá ali orando. Deus nem vai fazer como a gente quer. Porque o ser humano, ele faz plano, mas a última palavra, ela vem do Senhor. A gente muitas das vezes ora de um jeito, nós estamos orando muitas das vezes errado. Deus não quer aquela oração, Deus quer que nós venhamos fazer outro tipo de oração. E aí, queridos, a gente acaba o que? Ali achando que Deus, ele, né, não está te ouvindo, não está isso, mas Deus, ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim e para você, amém? Que nós venhamos ficar com essa palavra na tábua dos nossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos receber para nossas vidas esse conselho do nosso Senhor Jesus. Essa palavra aqui, chave para as nossas vidas. Quando Jesus nos cura, queridos, ele fala para nós: vai, não peca mais, né? Para que não venha te coisa piores. Então,
Se aquele homem, queridos, ele voltasse a fazer coisas que ele fazia lá atrás, pecando antes do Senhor Jesus curar ele, talvez ele ia perder a vida dele, queridos, ia perder a salvação dele, porque ele já era um homem ali aleijado, já não andava há 38 anos, queridos. O que mais pior iria acontecer com ele, queridos? Uma pessoa que não anda há 38 anos, isso é muito sério, queridos. Uma pessoa que está abandonada há 38 anos, uma pessoa que está ali desprezada há 38 anos, queridos, né? Então, o que de pior não iria acontecer com ele, queridos? Então, o Senhor Jesus, ele nos deixa esse conselho. Ele nos dá esse conselho nesse dia, queridos. Ele aconselha a mim e aconselha a você. Que nós venhamos sempre a estar na presença do Senhor. Que nós venhamos nos desviar, queridos, das coisas que não agradam a Deus. Nós venhamos nos desviar, queridos, de lugares que Deus não quer mais que nós coloquemos nossos pés lá. Tem lugares que não é mais, queridos, para nós. Tem pessoas que não é mais para estar andando com nós, queridos. Nós temos que renunciar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar em lugares que estão ali falando da palavra de Deus, que está edificando a nossa vida. Temos que andar com pessoas que buscam a Deus, com pessoas que gostam, que amam a Deus, né? Que edificam a nossa vida e que nós podemos chegar e compartilhar uma palavra com elas e elas conosco, um testemunho, para que o nome do Senhor sempre esteja sendo glorificado, onde quer que a gente vá ali, né, queridos? Então, eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado sempre. Tudo venha a ser para a glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como ele curou, queridos, esse homem nesse tanque, né? Ele estava diante de muitas pessoas que não se preocupavam com ele, somente com si mesmas. E pessoas que tinham jogado ele naquele tanque, porque o estudo que eu fiz, aquele lugar, os parentes abandonavam aquelas pessoas aleijadas que tinham algum defeito. Deixavam elas lá, queridos. Imagine como não estava a mente daquele homem ali, há 38 anos. Como não estava o coração dele, queridos. Depressão, opressão, tristeza, queridos, amargura, ira, raiva por terem abandonado ele ali há 38 anos, queridos. Há 38 anos não é, sabe, 38 dias, não é 38 horas, não, queridos. São 38 anos. Então, aquele homem estava ali, queridos, não era somente com aquela paralisia, não. Ele estava, queridos, também amargurado a alma dele. Ele foi liberto, queridos. Foi liberto, a alma dele foi liberta, queridos. Foi curada, queridos. A alma dele foi curada. Entende? Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que venhamos guardá-la na tábua do nosso coração. Que venhamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e fazer, queridos, fazer o que é certo. Não fazer o que é errado, queridos. É claro que a palavra do Senhor diz que nós somos pecadores, sim, porque em algum momento do nosso dia a gente vai fazer algo que não agrada o Senhor, a gente vai de repente, né, se irar com alguém, a gente vai de repente, né, não sei, alguma coisa que não vai agradar a Deus e que vai se tornar assim um pecado. Mas o Senhor, ele é misericordioso. E de tudo aquilo que Deus nos libertou, queridos, nós não podemos voltar mais atrás. Não podemos olhar para trás e sentir vontade de voltar e fazer, não. A gente tem que sentir prazer em estar na presença do Senhor. A gente olha para trás com vergonha, como eu li aqui também em Ezequiel 36, que Deus falou para aquele povo, eles vão olhar para trás, para o passado deles, e eles vão olhar com vergonha, vão olhar de tudo aquelas coisas abomináveis que eles faziam contra Deus, eles vão olhar para o passado deles, mas é sentindo vergonha, entende? É assim que nós temos que olhar para trás, é sentindo vergonha e não sentindo o prazer de estar lá de novo. Não, queridos, porque são pessoas que não estão libertas. São pessoas que precisam ser libertas verdadeiramente na presença do Senhor. Nós temos que olhar para o nosso passado. O Senhor vai dizer também em Ezequiel 36 que eles vão olhar para o passado deles sentindo nojo das idolatrias, dos pecados abomináveis que eles cometiam contra o Senhor. E é isso, queridos, quando a gente olha para trás, a gente sente nojo, a gente sente vergonha do nosso Deus. Senhor, como que eu pude fazer isso com o Senhor? E você sente nojo de você sente nojo de todos aqueles pecados que você cometia.
Essa é a verdadeira libertação, queridos. Libertação não é aquela que você olha para trás e você sente prazer, você sente vontade de cantar, de dançar naquela festa, de tomar aquela cerveja. Você sente vontade de estar ali naquela roda dos teus amiguinhos, jogando conversa fora. Não, queridos. Isso não é, queridos, pessoa liberta. São pessoas que precisam de libertação. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós que somos libertos, eu falo de mim. Porque eu fui liberta, queridos. Eu olho para o meu passado para glorificar o nome do Senhor e dizer para Ele, graças ao Senhor, meu Deus. Se não fosse o Senhor, Pai. Se não fosse o Senhor, meu Deus, eu não estaria mais aqui. Eu já estava morta. Eu já estava morta porque eu cheguei à beira da morte, queridos. Eu fui ameaçada de morte, eu estava bem pertinho da morte. Eu cheguei bem perto, como a minha pastora disse, né? O pé já estava na cova. Então, queridos, no vale da sombra da morte, eu só passei. Eu não fiquei. Eu só passei no vale da sombra da morte. Então, queridos, quando eu olho para o meu passado, eu olho com vergonha e nojo, queridos. Eu olho para o meu passado e glorifico o nome do Senhor, porque só Ele para me tirar, queridos, da onde eu vivia. Só Ele para me tirar da vida que eu vivia. E eu sou grata ao Senhor. Eu sou muito grata ao meu Pai por ter me libertado, por ter tido misericórdia da minha vida e por ter me resgatado com um preço muito alto, que foi o preço o sangue do meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um preço, queridos, que só Ele podia pagar por mim e por você. Amém? E que nós fiquemos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado, queridos. Amém? Em nome de Jesus.